TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Chico Xavier. Uma excelente noite para você. Eu sou Rosana Silva e falo diretamente de Montes Claros, em Minas Gerais. E que direcionamos então a você o nosso abraço fraterno, toda a alegria desse momento em que vamos refletir um pouco pela TV Chico Xavier a respeito da doutrina espírita. E hoje, um momento muito especial. Nós vamos tratar de um dos princípios básicos da nossa amada doutrina espírita. A comunicabilidade dos espíritos. Em outras palavras, da mediunidade. Então, neste primeiro momento, nós vamos falar de forma rápida acerca do princípio. E depois nós vamos falar no contexto das nossas vidas. Porque, geralmente, quando nós ouvimos falar de mediunidade, nós sempre achamos que não é conosco, que não tem nada a ver com quem não é médium, como nós vamos dizer assim, ostensivo. E há aí uma visão um pouco acanhada a respeito desse princípio, que, na verdade, faz parte da natureza da vida. Então, a mediunidade é um dos 5 princípios básicos que compõe a doutrina dos espíritos, com base na codificação de Kardec. Esses princípios todos, na verdade, já existiam, porque são da própria natureza, mas foram organizados de forma sistemática e codificada pelo nosso grande pedagogo de Lyon, francês, que usou esse nome de Allan Kardec para que os espíritos brilhassem e trouxessem a lume no século XIX a doutrina reveladora, a doutrina que é o Consolador prometido e que traz e estabelece as verdades universais. Então, são 5 princípios. A existência de Deus, como nós já entendemos, é o primeiro princípio, a origem, e tudo gira em torno dessa realidade causal e incausada, ou seja, Deus é o criador e incriado, né? O nada, não é possível criar absolutamente nada dele. Então, o simples raciocínio lógico nos leva a acreditar, ou melhor, ter certeza, pela lógica das coisas, que existe uma força motriz, uma inteligência suprema, uma causa primeira ou primária. Então, a existência de Deus, imortalidade da alma, essa que está aí em você, que te faz pensar, que te faz raciocinar, que te faz se emocionar, que te faz ter sentimentos. Essa essência é imortal, ela sobrevive às experiências da matéria. E essa imortalidade é identificada cientificamente na doutrina espírita. Outro princípio, terceiro, pluralidade das existências. O espírito imortal, que nós já falamos desse princípio agora, ele vai ter uma trajetória evolutiva. Isso só é possível através das várias existências de uma única vida. Isso mesmo, então nós temos uma única vida, mas muitas existências, diversas experiências, em vários estágios crescentes evolutivos.
até atingirmos a perfeição do ser, iniciando na simplicidade e na ignorância. Ou seja, sem discernimento de nada. Esse, então, é o terceiro princípio. Tem o quarto princípio, aquele que vai nos falar que podemos fazer a evolução na Terra, através dessas várias existências, exercitando a nossa imortalidade da alma, sob os amores permanentes de uma lei grandiosa de Deus, aqui ou em qualquer outro planeta, que é a pluralidade dos mundos habitados. Esse é o quarto princípio. Então, Deus não criou nada vazio de vida. Tudo que a gente olha tem vida. Esse é o quarto. O quinto é o que nós vamos tratar hoje. A comunicabilidade dos espíritos. Vejam bem que há aqui já algo para a gente pensar. Porque tem gente que vai falar assim, comunicabilidade com os espíritos. Já ouviu falar nisso, né? O certo é comunicabilidade dos espíritos. Então, por exemplo, neste momento, eu estou me comunicando com você. Existem formas de comunicação diversas hoje. Essa virtual é a mais moderna, é a mais tecnológica, mas que dá uma visão ampla desse mecanismo que nós temos de estar o tempo todo intercambiando informações, sentimentos, relações. Do ponto de vista do espírito, aonde ele vai, ele está intercambiando. Então, aqui nós já vamos desconstruir várias informações que geralmente nós trazemos. Quando alguém chega para você, que é muito comum acontecer isso, e pergunta, você é médium? E se você não for médium ostensivo, em primeiro momento você vai dizer não. Só que essa resposta não está de todo correta. Se a gente for buscar Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, essa obra fantástica, que está completando este ano 160 anos, nós vamos ver lá no capítulo 14, que todos nós somos, em algum grau, médiuns. Então, qual seria a resposta? Sim, eu sou médium. Mesmo que não tenha a mediunidade ostensiva, que provavelmente vai ser a pergunta que a pessoa estava querendo uma resposta. Se você é capaz de ouvir os espíritos, se você é capaz de receber uma mensagem psicografada, se você é capaz de ver os espíritos, de mover algum objeto. Então, geralmente, quando se fala em mediunidade, vai se lembrar dessa mediunidade mais patenteada, que é perceptível a todos, né? Então, a gente vai até para uma outra pergunta que é muito comum se fazer. Você conhece algum médium? E aí a maioria vai responder, eu conheço. Chico Xavier, que dá nome a essa TV maravilhosa, que nos acolhe agora, que nos possibilita a comunicação. Divaldo Franco, né? Raul Teixeira. Se a gente for buscar a história, está recheada de grandes médiuns, como esses que nós acabamos de citar. Nós vamos ver, por exemplo, Moisés sendo um médium diretamente com Deus no Monte Sinai, trazendo as tábuas dos 10 mandamentos. E se nós formos estudar aquele fenômeno propriamente dito à luz da doutrina espírita, nós vamos ver uma mediunidade de escrita direta, que é possível. Né? A gente fala assim, nossa, é tão extraordinário, como assim escreveu na pedra? Uai, mas hoje nós não temos, só o Uai Mineiro, né? Hoje nós não temos a impressora que passa do computador as nossas ideias ou de qualquer outro artefato tecnológico que é capaz de a gente estar escrevendo, e a hora que pede para imprimir, ela não vai imprimir no papel? O fenômeno é o mesmo, intercambiando informações, intercambiando
comunicações. Então, a nossa percepção é sempre assim, da mediunidade muito para fora, muito vista. Se a gente for ver a história, nós vamos ver momentos marcantes, não só na cultura judaico-cristã, dos fenômenos que são narrados na Bíblia, mas, por exemplo, na própria Bíblia, nós vamos ver a mediunidade de premonição, né, fantástica entre os profetas. Profetas é uma denominação antiga para o que hoje se denomina médiuns. Lembrando que essas terminologias, mediunidade, médium, psicografias, psicofonias, todas essas formas expressivas, escritas, foram cunhadas após a codificação espírita, a partir de O Livro dos Médiuns. Então, tudo que a gente for ver antes de meados, antes da publicação dessa obra, que é 1861, poderia se usar qualquer outro termo. Fatos psíquicos, comunicações de espíritos, mas quando passou-se a ter a codificação espírita, nós vamos ver surgindo para o mundo a palavra médiuns, a palavra mediunidade. E hoje ela já é comum, até mesmo para descrever esses fatos antigos. Os fatos, como nós estamos vendo, por fazerem parte da natureza, dessa comunicabilidade que nós temos fantástica e natural entre nós, eles sempre existiram, em todas as épocas. Mas os termos, né, a codificação e a síntese de todo esse conhecimento, nós vamos ter a partir de Kardec, que também vai ser o criador do termo espiritismo. Espiritismo, melhor dizendo. E o termo espírita, ou espiritista, que seriam as definições para os adeptos dessa nova doutrina. Isso não existia antes da doutrina espírita. Se a gente encontrar algo antes da codificação, que vem de 1857 para cá, publicando qualquer termos que tenha a ver com essas terminologias que nós acabamos de dizer, não está correto, né? É uma enxertia e, às vezes, proposital para confundir as pessoas. Se a gente for ver a linha histórica, isso acontece de meados do século XIX para cá. Dito isso, nós vamos poder ver, então, a mediunidade de premonição, que é a capacidade de ver o futuro. Então, os profetas, como nós íamos dizendo, eles previram a vinda de Jesus e previram também o que iria acontecer com ele. É o que nós chamamos, então, de prever o futuro. E a gente vai ver isso muito bem nos livros que compõem a Bíblia. Um outro momento que tem essa mediunidade fantástica é com João, o Evangelista, quando ele afirma em Apocalipse que dormiu e viu o futuro, e voltou e contou o que está lá no Apocalipse, que nada mais é do que revelação. E nós temos sempre uma ideia negativa de Apocalipse. Na verdade, é revelar o que vem para acontecer. Aquilo que eu vi, estou contando para você. Então, é como se eu estivesse no Nepal, nesse momento, na base da maior cordilheira do mundo, diante do Pico Everest, nessa cordilheira Himalaia, e começasse a descrever. Olha, eu estou vendo um pico que se perde nas nuvens, ele é todo congelado, e aí ele começa a descrever o que está vendo. Passa para o papel, ou passa num vídeo, e até mostra algumas imagens, modernamente falando hoje, né? E aí ele manda essas informações para uma pessoa que vive no deserto do Saara, por exemplo, que é um lugar da Terra onde as temperaturas de dia chegam a 55,
57 graus positivos, muito diferente da realidade do Pico Everest, que está sempre envolto em nuvens, que tem uma dimensão de altitude grandíssima, e o Saara tem aquela planície que sempre o vento muda a areia de um lugar para outro, o solo é sempre aquele arenoso, e ele recebe aquela informação. Se ele nunca viu o Everest, ele vai falar: essa informação é extraordinária, é algo fantástico que existe na nossa Terra. Ou seja, nós nem extrapolamos o campo físico da Terra, da comunicação entre os espíritos, no caso aqui, encarnados, ou ocupando um corpo de carne como nós estamos. Então, João Evangelista, ele vai fazer mais ou menos isso em Apocalipse. Depois nós vamos ver outros notáveis na história, como o próprio Maomé, que vai iniciar o Alcorão e dizer que recebeu diretamente de Deus as revelações, dizendo lá Alá, a referência a Deus. Nós vamos ver um outro médium na fase mais moderna da nossa história, que é muito peculiar, porque ele vai nascer num berço religioso muito ortodoxo, né, na Suécia, ele é sueco, e Eduard Swedenborg, fantástico médium de efeitos físicos. Ele era até mesmo conselheiro dos reis da sua época. Então, em 1743, ele vai ter a primeira revelação propriamente dita de contato com o mundo espiritual, e isso faz dele muito famoso, nem tanto pelos contatos de ouvir e de ver, mas porque a mediunidade dele era de efeitos físicos. Era possível ao outro perceber coisas extraordinárias, como a levitação. Então ele ficava suspenso na frente de todo mundo, nos momentos de transe mediúnico. Então, para você que gosta desse assunto, o Swedenborg é um marco histórico. Assim como nós vamos ter aqui no Brasil, no estado de Minas Gerais, além do nosso Chico Xavier, que todos conhecem, a mediunidade extraordinária, né? Pesquisada até mesmo pela NASA, de forma maravilhosa, né? Psicografou mais de 400 obras, um manancial que a maioria de nós não vai dar conta na atual encarnação para ler e estudar, vai ficar para as próximas, mas vamos seguindo aí na medida do nosso tempo, na medida do que é possível. A gente está estudando, em especial as obras de André Luiz, que descortina esse mundo espiritual, que fala desse contato mediúnico entre os dois planos da vida. A série de livros do Emmanuel, que vai falar da parte moral com que devemos ter esses contatos, essas relações, comentando os evangelhos, na série Fonte Viva. Então, assim, nós temos tudo isso na mediunidade de Chico Xavier. Agora, tem um outro médium que se fez presente numa pequenina Sacramento, nas Minas Gerais, que nos lembra muito Swedenborg, que é Eurípides Bassanufo, professor, fundador do primeiro colégio espírita da história, chamado Allan Kardec. E ele, então, vai ser um médium notável, né, que conseguia fazer partos à distância. Enquanto ele estava dando aula para os seus alunos, ele pedia licença, debruçava na mesa o corpo e saía para fazer os seus atendimentos quando era necessário e voltava e dava aula normalmente. Um desses fatos extraordinários na biografia de Eurípides Bassanufo, nós vamos ver quando
um senhor muito preocupado, agitado, chega para ele e fala, Senhor, eu preciso que você ajude a minha esposa. Ela está tendo um filho, mas ela está sofrendo demais. Ela está tendo muitas dificuldades, porque o bebê está virado no momento do parto, que era um dos mais difíceis naquela época, né? E aí ele fala de forma muito simples, ela já está com o filho no colo, nós já fizemos o atendimento dela. Então, esse pai, que estava extremamente aflito, volta e vê realmente que ela já tinha dado à luz e descreve como que foi exatamente a mesma personificação do nosso Eurípides Passanufo em espírito, em desdobramento, enquanto o corpo dele estava diante da mesa e dos alunos que já estavam acostumados com esses fenômenos, ele foi lá, fez o parto e voltou. E nós temos um médium notável de toda a história da humanidade, aquele que Allan Kardec vai colocar em A Gênese, quando fala da superioridade de Jesus Cristo como o médium sem intermediários entre Deus e ele. Todos os outros são intermediários. O Cristo já tem uma ligação direta com Deus, por ser aquele que já está na posição crística, aquele que já domina completamente a matéria, tudo que está ao seu redor, e domina completamente a questão espiritual, tanto dele quanto de todos os que estão ao seu redor. Então, é um médium de Deus perfeito, né, que tem contato e conexão direta com o divino, com o sagrado, o tempo todo. Então, acho que agora nós podemos definir. Você é médium. Eu sou médium. Todos somos médiums. Nós estamos percebendo que, dependendo da necessidade nossa evolutiva, ou da posição evolutiva em que nós nos encontramos, nós vamos ter uma sensibilidade, uma mediunidade maior ou mais acanhada. Então, geralmente, nós vamos iniciar os nossos contatos mediúnicos de forma bem incipiente, lá nas primeiras experiências, quando nós estamos como que saídos do hálito divino, porque estamos na matéria. Então, vamos entender primeiro essa parte. Existem dois grandes elementos na vida: o elemento material e o elemento espiritual. E Deus coordenando tudo. Ou a força motriz da vida, ou a inteligência suprema, como vai colocar a doutrina dos espíritos. A causa primária de todas as coisas, como está na questão 1 de O Livro dos Espíritos. Bem, a partir do momento que nós passamos a ter vida, que somos gerados pelo Criador, nós passamos a ser intermediários da vida. Olha como essa visão é muito mais profunda do que nós trazemos de médium e de mediunidade. Então, ao longo das várias existências, nós vamos nos exercitando nesses contatos, nas relações com o outro, nas relações com a natureza, nas relações com o que nós conseguimos perceber do plano espiritual. E quanto mais o tempo vai passando e as existências vão acontecendo, mais nós vamos desenvolvendo. André Luiz vai colocar no livro da série André Luiz, ou série Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos, que a nossa primeira faculdade mediúnica, que é comum a todos, a ser desenvolvida, é a intuitiva. Isso mesmo. É essa que você usa
praticamente todo momento. Aquela que é a vozinha que a gente ouve lá dentro. Aquela que às vezes vem e do nada nós vamos identificar como insight, como diziam, né, os antigos, eureka, ou como viu Thomas Edison, quando percebeu o que tinha que fazer para que a lâmpada não apagasse, que naquela época a lâmpada já existia, só que ela não passava de 8 minutos. Ela explodia o filamento de carbono. E aí ele queria que a lâmpada durasse mais tempo, como essa que você tem hoje em casa, várias, né? Vários tipos, vários formatos. Naquela época era incandescente, hoje já não tem mais a incandescente, assim nós vamos avançando. Mas ele queria uma que durasse mais, para que iluminasse as vias públicas, as praças, as nossas casas. E aí pensava e elaborava e fazia o filamento de carbono de um jeito e de outro. E depois de muito suar, né, a sua capacidade intelectual, ele acorda e dormiu no laboratório, conta-se a história dele. Aí Thomas Edison acorda e fala, é isso? E vai para o laboratório e testa, e aí a lâmpada passa dos 8 minutos, muito mais horas permanece ligada. Estava descoberta a lâmpada elétrica. Que maravilha! Muitas das invenções e descobertas se deram assim, nesses insights, em que a lei do progresso, a marcha do progresso, vai se processando e o intercâmbio nos dois planos da vida vai acontecendo de forma natural. Né? Então, nós vamos ver, por exemplo, que o que nós temos no plano espiritual é muito mais avançado do que nós temos no plano físico, do ponto de vista tecnológico. Nós vamos ver isso muito bem descrito na série André Luiz, fica aí como dica de leitura. E vamos ver também na série de livros de Manuel Filomeno de Miranda, descrevendo equipamentos muito mais sofisticados de intercâmbio de informações, de possibilidade de comunicabilidade entre nós, aqui no plano físico, muito mais avançados no plano espiritual. Então, é esse grande mecanismo da comunicabilidade dos espíritos, que é muito mais presente em nós do que nós imaginamos. Por exemplo, você já deve ter percebido que boa parte da sua vida dorme. Nosso corpo físico, ele precisa de horas de descanso, e nós, nesse momento em que o corpo dorme, enquanto espírito imortal, ficamos nessa realidade espiritual, intercambiando informações, emoções, sentimentos, desejos. Daí o Cristo dizer, aonde está o seu tesouro, ou seja, aquilo que te chama a atenção, aquilo que é a sua preciosidade do momento, aí está o seu coração, ou seja, aí você vai estar presente, ligado, conectado. Então, como falar da mediunidade em nossas vidas? Começando por esse momento em que nós dormimos. Em média, nós dormimos 1/3 da nossa existência toda. Então, se uma pessoa for viver 60 anos, em tese, ela dormiu 20 anos. 20 anos dormiu o corpo físico. 20 anos ela ficou em contato com esse plano espiritual. E geralmente volta no normal, no que é mais natural, renovada no dia seguinte a pessoa, com energias boas, com ânimo para o dia. E depois nós vamos passando o dia, as vivências diárias,
E quando chegamos mais ou menos nesse horário, estamos, dependendo da nossa conduta, do pensamento, de como que nós lidamos com a vida, exaustos, cansados. Então a gente deveria aproveitar melhor esse momento que dormimos, nos prepararmos melhor. Então, outra forma de comunicabilidade dos espíritos é o preparo para dormir, que é o mecanismo da prece. Isso mesmo, quando nós elevamos o nosso padrão de pensamento, nós nos conectamos com o Wi-Fi divino. Essa é a melhor mediunidade que nós podemos utilizar. E até mais, é a melhor forma de nós compreendermos a comunicabilidade dos espíritos, ou a mediunidade em nossas vidas. Porque quando nós percebemos que o nosso pensamento, ele se conecta com a materialidade e com a espiritualidade em nós e fora de nós, nós vamos percebendo que nós somos médiuns da vida o tempo todo. Nós estamos intercambiando, que é o significado de médium, né? É aquele que faz o intercâmbio de informações de um plano para outro. São as pontes, são aqueles que, igual nos países, principalmente nos Estados Unidos e alguns da Europa, mas em especial nos Estados Unidos, eles vão usar o termo canal. É aquele que é o canal com outro plano, com pessoas ou espíritos que estão em outros lugares, em outras dimensões. Então a mediunidade, ela é muito mais próxima de nós do que nós imaginamos. O simples parar e fazer uma prece, nós estamos estabelecendo uma conexão, uma comunicabilidade dos espíritos que vão, pela lei de sintonia, essa lei natural, se conectar a nós. Daí nós falarmos em doutrina espírita, como está na questão 459 de O Livro dos Espíritos, uma das mais famosas, os espíritos influenciam em nossas vidas, e a imortalidade daqueles que atenderam a Allan Kardec, os espíritos da codificação vão responder de forma pontual. De ordinário, são eles que vos dirigem. E nós nem percebemos. E às vezes nós nos assustamos com uma informação como essa. A princípio, porque não decodificamos o princípio da mediunidade. Nós somos intermediários o tempo todo. Aí, com você, com a sua família, com a sua profissão, com aqueles que você convive na via pública, você está intermediando o que você é. Agora imagine isso do ponto de vista do pensamento. O que nós pensamos sintoniza na mesma faixa de pensamento com os outros que pensam da mesma forma. Aí se estabelece uma influência. Por isso que a gente vai dizer assim, em doutrina espírita, recapitulando o divino médium, ou aquele que foi o melhor médium, vigiai. E a segunda assertiva, orai, ficai atento. O pensamento, ele navega pelas ondas da lei de sintonia e estabelece conexões. Então, por exemplo, por isso que quando alguém está em pensamentos tristes, depressivos, que é a doença psicológica do momento, ansiedade, muito ansiosos com o que vai acontecer nesse momento da humanidade, como é que eu vou ficar, se vou me contaminar com coronavírus ou não, se alguém da minha família vai precisar de uma UTI e não tem. E aí nós vamos nesse nível de pensamento.
intercambiando as nossas emoções e os nossos sentimentos. E aí, esse mesmo nível de pensamento acolhe os que estão na mesma faixa. Os que estão na mesma faixa. Agora vamos para o outro lado. Se eu alimento pensamentos de otimismo, de esperança, de entusiasmo, de bom ânimo, na assertiva de que a vida é sempre futura, de que o espírito é imortal, de que nós sobrevivemos a tudo, que aqueles que partiram só deram até um até breve. Logo, logo a gente se encontra no sono do corpo físico, logo, logo nós nos encontramos aqui mesmo no plano espiritual, quando nós retornarmos, eles já estão lá, e assim o ciclo da vida vai acontecendo, e nós vamos nos comunicando através desse mecanismo fantástico, que é a mediunidade. Nós também estabelecemos a mediunidade em nossas vidas, por exemplo, no cotidiano dos acontecimentos, nas decisões mais simples do dia a dia. Às vezes estamos indo para um caminho andando e escolhemos mudar a rota. Às vezes a vida nos coloca numa circunstância em que nós tomamos uma decisão e lá na frente nós vamos perceber por que tomamos aquela decisão. O fundamento daquilo. Então, nós vamos ver, para dar um exemplo bem próximo de nós, aquele acidente aéreo com o time da Chapecoense. Estava indo para uma decisão de uma disputa de futebol, uma Copa, e nós sabemos como que foi o acidente. Faltou combustível no avião e o avião caiu numa região muito difícil. E detalhe, depois que nós vamos ver os desdobramentos das notícias, nem todos voltaram para o plano espiritual, o que é muito raro acontecer em acidentes aéreos. E nós vamos perceber que vão ter fatos interessantíssimos de pessoas que trocaram de lugar dentro da aeronave. E no trocar, alguns foram sobreviventes e aqueles que trocaram voltaram para o plano espiritual. Detalhe interessantíssimo, não é mesmo? Mais ainda, nós tivemos pessoas que por N razões, ou que perderam o tempo do voo, ou que desistiram por outros motivos, na última hora, e não passaram pela experiência. O que nós estamos querendo dizer? Os mecanismos da mediunidade foram ativados nesses acontecimentos. A intuição falou, olha, não vá nesse voo. É como se fosse a influência que chegasse e acolhesse aquela pessoa na decisão que ela fosse tomar. E depois ela vai ver o desfecho. E pode ser que com você isso já aconteceu alguma vez. Você desistiu de ir para uma viagem, você desistiu de ir num transporte rodoviário, e teve um desfecho que provavelmente, se você estivesse presente, no mínimo ia sair ferido ou iria voltar para o plano espiritual. Mas como não era a hora, nós tivemos essa comunicabilidade chegando até nós, nos fazendo tomar decisões, né? Decisões assim, que nós nem percebemos o quanto que vamos intercambiando com os nossos amigos espirituais, com o nosso anjo de guarda. E quanto mais nós nos adentramos à doutrina espírita e nos permitimos
esse contato mais direto, nós vamos recebendo intuitivamente o que nós podemos entender como sendo a influência positiva. E tem aquela outra que no mesmo diapasão, só que da forma negativa, nós vamos identificar como sendo a obsessão, que seria quando eu estou com o meu pensamento extremamente desequilibrado, com as minhas emoções muito desgastadas, né, com muitas mágoas, muitos ressentimentos, muitas dores da alma, muito ódio. Então nós vamos acumulando, né, inveja, ciúme. Isso tudo é plug para que nós atraiamos, através desse mecanismo de comunicação, as companhias que, na maioria das vezes, nós nem percebemos, mas acabamos fazendo contato. Neste último momento das nossas reflexões a respeito da mediunidade em nossas vidas, nós queremos, então, colocar o que é mais importante nesse princípio fantástico da natureza. Nós estamos em contato o tempo todo. O tempo todo nós somos influenciados ou influenciamos. Então, quando a gente menos imagina, nós estamos sendo médiuns a todo momento. Quando você pega aí o seu celular, vê uma mensagem e manda para alguém, olha você sendo médium. Não é informação que você está mandando? Você já parou para pensar que quando você compartilha algo, você está exercendo essa comunicabilidade? E que isso é capaz de influenciar a pessoa que vai receber? E essa pessoa também vai mandar para outra pessoa, que vai mandar para outra pessoa, e que vai ser uma rede. Por isso que hoje se fala um termo muito comum, que é viralizou a informação. Então, nós somos um veículo de mediunidade que temos a capacidade de fazer escolhas. Nós podemos escolher viralizar o otimismo, a esperança, a vida imortal. Neste momento conturbado que a humanidade vive, nós podemos ser um médium da esperança, o médium da fé, o médium da confiança, o médium de que, olha, tudo passa. Olha, muita calma nessa alma. Se o seu ente querido amado foi embora, veja bem, ele só foi embora desse mundo aqui, material, impermanente, transitório. Logo, logo, você vai se encontrar com ele. Então, quando nós vemos alguém triste perto de nós, porque um ente querido foi embora por esse motivo da Covid-19 ou por qualquer outro motivo, sejamos os médiuns do otimismo, porque é essa alavanca que a vida nos pede neste momento, utilizando o mecanismo da comunicabilidade dos espíritos. Porque existem vários níveis de comunicação, como nós vimos hoje. Existem comunicações entre espíritos que estão no corpo físico e espíritos que estão no plano espiritual. Existem comunicações entre os espíritos que estão só no plano espiritual. E existem comunicações entre os espíritos que estão no corpo físico, que é esse que a gente usa das mais diversas formas. Só que nós não podemos nos esquecer que nessas comunicações existem os intercâmbios da vida,
que é pulsante o tempo todo. Como a própria física quântica vai colocar, que nós somos energia em vários níveis de conexões. Então, aquilo que nós pensamos mobiliza energias em nós. Então, que sejamos os veículos, os médios das mensagens de otimismo, de alegria, que possam repercutir positivamente nas pessoas. Nós temos a decisão de compartilhar ou não algo que chega até nós. E aí isso está lá no livro dos médiuns, quando Allan Kardec vai dizer da comunicação que é apócrifa ou não, que é falsa ou verdadeira. Então, que o que é falso pare em nós, que nós não sejamos um veículo de transporte de informações errôneas. Ah, mas é assinado por Emmanuel. Ah, mas é assinado por André Luiz. Você realmente conhece a forma como Emmanuel e como André Luiz se comunicam? Tem certeza? Né? A gente vê hoje uma enxurrada de mensagens, de palavras, de frases acreditadas ao próprio Chico Xavier, que ele nunca disse. A Allan Kardec, que ele nunca disse. Né? Até mesmo a Sócrates jamais escreveu a frase conhece-te a ti mesmo. Né? Todo mundo vai falar assim, a frase é de Sócrates. Não! Sócrates, para começo de conversa, nem escreveu nada. Quem vai registrar o pensamento dele é um dos discípulos, Platão. Conheça-te a ti mesmo está no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, um templo erguido a Apolo, que quando ele estava na sua juventude, duvidoso do que deveria fazer, ele foi consultar o oráculo. E quando ele chega na frente do templo de Apolo, está lá, conhece-te a ti mesmo. Ele acabou de receber a resposta que ele queria, para suas dúvidas íntimas. Ou seja, e ainda tinha uma segunda frase, nada em excesso. Então, em termos de mediunidade, seja ela ostensiva ou não, seja ela essa do dia a dia nosso, quando nós somos mães com os nossos filhos, que sejamos mães médios, representantes de Deus com eles, que se somos os pais, sejamos os pais médios com os filhos que a vida nos concedeu temporariamente. Se somos médicos, que sejamos médicos médios, advogados médios, enfermeiros médios, professores médios, odontólogos médios, garis médios, e assim afora todas as profissões. Porque quando a gente vê um artista fazendo a sua arte maravilhosa de pinturas, ou de música, ou de esculturas, ele está sendo médium do que há de mais sagrado, que é passar para o granito, ou a rocha, ou a madeira, ou a partitura na hora de escrever a música, ou a tela na hora de pintar, ou o escritor na hora de criar a história. Ele está sendo médium, influenciado por aquele campo que ele escolheu fazer. Assim como o estudante, quando está preparando-se para uma prova, ele está sendo médium daquele conhecimento que ele estudou e agora está tentando colocar em prática que aprendeu. Então, gente, mediunidade é isso. É o tempo todo. Nos lembremos disso. Porque até para os ostensivos, aqueles que trabalham nas reuniões mediúnicas, neste momento de pandemia suspensos, na maior parte do Brasil, nesse instante, mais desafiador, em que devemos ficar mais isolados, nós nos lembremos disso. Nós somos médiuns o tempo todo. Na reunião mediúnica, geralmente nós vamos ter um tipo de mediunidade.
que é o transe mediúnico, aquele em que o espírito se comunica através do médium, que vai expressar o seu pensamento, as suas emoções, os seus sentimentos. Ele é médium o restante do dia, o restante da semana, do mês, do ano, da vida, em todos os lugares. Assim como nós também, que não somos ostensivos, somos. Diante das nossas escolhas, diante do que nós vamos expressar dos nossos pensamentos, diante das ações que nós vamos executar a partir das decisões que nós tomamos, estamos utilizando desse mecanismo fantástico da comunicabilidade dos espíritos. Então, que sejamos veículos do bem, médios do bom, medianeiros do belo, do otimismo, da esperança, da fé e da confiança. Porque conforme nós vamos evoluindo, mais nós vamos nos tornando melhores médiuns. Aqueles que mais favorecem a vida, ao invés de comprometer a vida. Aqueles que promovem a vida onde estão, com as ferramentas que têm. Então, esse mecanismo fantástico de comunicabilidade nos permite inspiração o tempo todo. Bastamos acionar um nível mínimo de elevação do pensamento. Bastamos nos colocar à disposição. Bastamos executar as ações mais básicas de tudo que nós já sabemos em questões de leis cósmicas da vida. Amar ao outro como a nós mesmos. Esse é o mecanismo máximo de intercâmbio. Por isso que Allan Kardec vai definir que o Cristo foi o melhor médium de todos os tempos, porque intercambiou o amor, que é a capacidade máxima que nós vamos chegar nesse ponto, porque todos nós temos o Cristo a ser despertado em nós, que é aquele que está em ligação direta com as leis cósmicas da vida, que utiliza essas leis no grau máximo de amorosidade, promovendo o amor através de si, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções. Então, muito trabalho nos aguarda nesse campo vasto da comunicabilidade dos espíritos. Lembre-se disso no seu dia a dia. Intercambiamos o tempo todo. Que sejamos médiuns da paz. Sempre. Um grande abraço a todos e muita paz.